vinhetinha. Mais um episódio de Pode Toca. Pode tocar, pode toca. Né? Hoje tô dividindo a ponta da mesa com o Rafa Meneghini. Nesse episódio que eu não sei nem qual é o número mais, porque a gente já gravou tantos. Já teve um número bem bacana. Não se perca, Carol. Não, depois eu vou ver nas edições, tá, Felipe? Eu vou me entender qual é esse episódio. Porém, é o 5, Felipe? É o 5º episódio. Nossa, eu achei que tinha gravado uns 20 já. De tanta emoção que eu fico com os convidados que vêm aqui. Hoje, por exemplo, é uma delas. Porque... Eu vou destruir o microfone aqui, Delmo, desculpa. É que eu tô tendo que dividir o espaço com o Rafa hoje, porque nós temos duas pessoas nos convidados aqui, né? Na verdade, é uma agência, mas eles são amigos, irmãos, eles são muito brothers, eles falam em códigos também aqui, como o Marcos comentou, que ele também fala em casa lá. Então é isso, uma sociedade entre homem e mulher. Eu quero saber também um pouco, porque o Pacheco deve aguentar algum... Michele é legal, mas... não deve ser fácil. Quando? Mas tá, deixa eu... Antes de entrar nesse, né, muita informação quando já... eu falei pra ela que eu era legal. Né? Eu jogo com você, Michele. Ah, é verdade. Muito tempo. Mas a apresentação de hoje é... Nós temos presente hoje aqui a agência de publicidade, de marketing. Eles vão falar melhor sobre isso, a diferenciação de tudo isso. Eric Pacheco, Michele Matsu, da Pacheco Matsu Comunicação? Acertei? Exatamente. É Talvez isso. você nunca tenha ouvido falar da gente, mas dos nossos clientes sim, é isso que importa. Afinal, nós somos uma agência de marketing, Com né? toda certeza. Mas tem um motivo. Ok, Carol, Rafael Meneghini e Marcos De Almo, mas por que vocês trouxeram uma agência pro Pode Toca? Por quê? Se tem a ver com música, eu vou deixar Marcos De Almo responder. Uma boa pergunta. Bora, Marcos De Almo. Tá. Concentra agora, concentra. Deu. Na verdade é o seguinte, todo mundo sabe, já que eu trabalho com o Sonic Branding há um bom tempo, e o Pacheco foi uma das pessoas que a primeira acreditou nesse viés novo, onde eu estava começando a colocar em prática algumas técnicas, começando a trabalhar com Sonic Branding. Então a gente tem uma ligação muito forte nessa questão de ter me convidado para fazer o Sonic Branding para algumas empresas, e logo depois já veio a Michele, e aí já foi, né, Michele? E aí é muito legal a harmonia que a gente tem, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente pensa é muito parecida, e a importância de tê-los aqui conosco hoje é poder explicar um pouquinho para o nosso público de que maneira que a música se converte junto com o trabalho de publicidade e comunicação de vocês. Na verdade, posso Deve. atravessar, porque você falou de Sonic Branding. Eu vou começar com o Pacheco, que é o publicitário. Michele é minha colega de jornalismo, Jornalista. mas manja muito de marketing. A gente vai falar sobre isso depois. Mas eu vou pedir pro publicitário aqui, que manja de branding. Então, o que... Temos Rafa aqui também, que é publicitário, então sabe. Inclusive, a gente se formou junto. O Rafa teve uma ótima formação, inclusive as pessoas que estudavam com ele tinham uma capacidade intelectual muito elevada. Então, por isso que estamos todos nessa Pra mesa, acompanhar né? o ritmo dele, né? A turma de Exatamente. jornalismo também, inclusive, uma professora em comum dizia que eu e a Michele, a gente era muito parecida, mas em turmas diferentes, porque eu fiz depois jornalismo. Mas é uma outra história, depois a gente conta. Isso hoje vai ter uns 15 episódios com o Pacheco e Matsu. Por isso que a Carol acha que eu sou legal. Né? Sobre isso, desde o tempo da faculdade. Mas, Pacheco, voltando pro branding aí, você que manja sobre branding e tudo mais, o que é esse tal de Sonic Branding? Cara, é o Dum do Netflix, aquela vinhetinha da Coca-Cola no final. É a entrada do Pode Toca. A entrada do Pode Toca ficou muito bem. Qual a sua nota pra entrada do Pode Toca? Nota infinita, né? Parabéns, Marcos Del. Diz meu filho, mãe, eu adorei essa musiquinha, porque a gente fica, pode tocar, né? Então, arrasou. Fica na cabeça mesmo. E é uma das técnicas que a gente vai jogar na mesa aqui do porquê do Pode Tocar naquela maneira, como a gente colocou, como foi que a gente selecionou alguns instrumentos. E como surge um processo para... eu tenho uma empresa, eu contrato a agência e eu quero saber... a minha empresa aí, né? Como que funciona a construção desse Sonic Branding? Então, na verdade, começa com um briefing, né, bem elaborado, porque primeiro você precisa entender o que essa empresa tem por trás, né, do CEO ali, né, do dono, do sócio, que seja,
Porque, assim, a gente precisa fazer uma ligação da personalidade da pessoa, empresa, com a empresa e nisso convergir para os clientes, né? Então, usando o gancho aqui que o Mano falou lá do começo, quando... Não sei se tu lembra, uma vez tu foi conversar comigo quando você tinha o cabelo curto e era... Ele era do KLB, né? Era do KLB. Ele era do ainda, cara. KLB. Vocês que não sabem. Pelo amor de Deus, coloquem essa foto na edição, por favor. Vamos pedir. Aquela foto, os 3 KLB juntos. Com né? certeza, é maravilhoso. Mas eu sim. falei quando eu cheguei em Toledo em 2004. O Kiko, era o Kiko. Ele tinha Você falou. Não, mas ele era tipo o loiro Transformer no lá, o Megazord, que era Descolo- tipo um... Descoloração no cabelo, umas regatas. A minha maior felicidade é que naquela época não tinha YouTube, né? Nem Instagram, nem... Seria o meme. Mas eu coloquei vídeos no YouTube naquela Sim, época. mas não. Ninguém vai achar. Deixa eu só voltar aqui, o déficit de atenção precisa dar uma... Chora Conclui meu TDAH. pensamento. Conclui o pensamento, Pacheco. O Mandar um Eric abraço para os mais chegados, mandar um porque eu fui abraço pra falar... pra Hoje doutora falar, não é Raia. o Eric. Eu falei, mas é o Pacheco. Mas peraí, mostrou a foto. Eu falei, é o Cuidado, Pacheco. É o doutora. Eric Pacheco. Então vai, Pacheco, continua. Só deixa eu mandar um abraço pra doutora Raiza. Raiza, nós Um adoramos abraço. você. Obrigada, Raiza. Nossa psiquiatra. Né? Então, Raiza adora música também. Raiza tá sempre, né, nos eventos musicais da cidade, está por taberna. Dos e tudo perigos mais. noturnos, né? É. Mas aquela psiquiatra, ela conhece pode. música boa. Ela pode Ela se tá medicar. preparada. Ela tá preparada. aham, Deixa o moço exatamente. falar agora. Então, e com base nisso, a gente vai criando essas ramificações ali dos materiais, porque, beleza, você cria um logotipo, você cria uma identidade visual, só que precisa de algo a mais, porque você fica daí, beleza, só vai passar aquilo, a imagem estática, vídeo, tudo precisa ter uma coisa que vai fazer você ter um estalo ali na cabeça e vai ligar tudo isso. Porque não adianta você, beleza, eu vou investir 1 milhão aqui numa certa mídia e daí, não, mas vou fazer o que dá aqui, né? Que foi o exemplo que o Mano citou ali do um jingle que a gente fez, né, lá que eu falei, faz, sei lá, 4, 5 anos e ainda estão usando o mesmo jingle. Na época eu lembro, falar, Pacheco, mas isso aqui tá caro, né? Cara, não é o preço, é o valor. Mas Bonito isso. isso é muito legal, porque, por exemplo, né? Quando eu trabalhava numa instituição financeira, a gente foi fazer uma pesquisa, porque estava passando por todo um processo de mudança de marca. E aí, foi entrevistado, milhares de pessoas em vários estados do Brasil. E foi perguntado assim, quando você pensa em banco, né? Que música vem à cabeça? Eu lembrar do Poupança Bamerindos. Poupança Bamerindos também. Exatamente. Esse é Também. pega a nossa idade. Assim. Exatamente. De acordo com cada faixa etária pesquisada, tinha uma música que marcava aquela geração para um determinado setor. Né? E isso que é muito louco, porque quando o Pacheco ele fala assim, né? Você, Pacheco, é você. Pacheco, né? Na agência. É uma outra história também. Mas quando a gente fala sobre a construção do marketing, olhar para a personalidade do gestor da empresa, olhar, mas não, você tem que fazer o marketing para o cliente do cliente. Tá, beleza. Isso daí é o que o Kotler escreveu lá no livro dele, que isso aí a gente tem que vender mesmo, parabéns. Só que é o seguinte, quando você atinge um certo grau de maturidade no marketing, né? O Rafa está há muito tempo também com isso, né? Todos vocês já têm empresa e lidam com gente o tempo inteiro. A gente sabe que a gente não está administrando a marca das pessoas. O marketing é administrar o ego das pessoas e tudo bem, porque o ego é algo que conduz, que faz os negócios acontecerem, ou não, muitas vezes, né? As relações acontecerem. Você extrair essa personalidade é muito difícil, né? Porque você tem que pegar teu ego, colocar na gaveta, pegar o meu gosto pelo funk, o seu gosto pelo rock, né? Colocar na gaveta e falar assim, a gente tem que construir uma identidade, pegar essa personalidade, esse comportamento e construir uma identidade de uma maneira visual, de uma maneira escrita, né, com um discurso de linguagem, um manifesto de marca, e que isso se torna música, porque é muito engraçado, porque como é que
não tem como você dissociar o aspecto visual sem você pensar numa música. Gente, a letra tem uma forma, a música tem uma forma, né? Ah, mas eu sou mais visual, eu sou mais auditiva. No final, até os surdos ouvem música, né? Sentem música. A música é a sensibilidade. As pessoas falam que existe razão e emoção. A música é o que traz conforto em todos esses aspectos de marca. Mas aí vem aquela coisa, né? Não, isso é demais para mim. Mas será, né? Quando a gente para pensar que o Bamerindos marcou, que o Itaú marcou, musiquinha do McDonald's, né? Mano, vai puxando umas musiquinhas aí, né? Essa aqui, ó. Guaraná Antártica. Nossa. Pô, A Dolly. E a Dolly? Dolly. Quando o Dolly, Pânico Dolly tava Guaraná no auge, Dolly. Guaraná Dolly era sensacional. E o mais marcante de todos, segundo alguns estudos, que é o mais lembrado, que é... E o mais odiado qual é? Ah, e tem o odiado também. Pacheco. Quem nunca, né? Pacheco, obrigado por ter me apresentado a Apple. Sério mesmo, obrigado. E já aproveitando, já que você falou de obrigado por ter me apresentado a Apple e trazer pra galera uma curiosidade bem interessante sobre aquele acorde que toca quando que a gente liga o Apple, que ele toca aquele acorde, aquele som foi o último acorde entonado pelos Beatles no Rooftop. Quando que os policiais fizeram eles parar de tocar lá em cima, o último acorde deles é o primeiro som que se ouve quando você liga um Mac. Então tem o Tem a ver som, com a maçã? Que tem a o ver com a maçã, disco? que era a gravadora. Que era uma gravadora dos Beatles, né? Imagina, Exato. destruir isso. Até o final você Ficar consegue. com a mãozinha presa pra trás, assim, ó. Tem algemado. É a pessoa, né? A genética italiana, aquela coisa, fala com a mão. E tem muito essa relação, né? E essa relação da afetividade na marca. Quando você pega um Apple e tal, isso é uma conquista, é um status. Você não liga um Mac, você estreia um Mac, né? Ah, você não joga a caixa fora, até porque se Não, estragar, não. tá lascado, né, gente? Então não joga a caixa fora, tá? Cara, mas é um processo, né? Assim, tá tudo muito encaixado ali. Você fala, meu, cara... Assim, para quem é designer e faz, né? Eu já trabalhei com desenvolvimento de embalagem, de rótulo. Cara, aquilo é perfeito, porque encaixa de uma maneira ali, sem falar que, pô, beleza, fica bonito e tal. Cara, eles economizam pra caramba, porque tá tudo assim num formato que encaixa com aqui, que daí na hora de fazer o corte vinco ali, tá tudo... Pô, então não é, sabe, tem todo um conceito por trás daquilo, não é tipo... Apple, patrocina nós. Uma firulinha. Meu celular acabou de cair aqui, tomara que não tenha quebrado. É um Apple. Isso é derrubou muito... Né? Vai E que- o mais legal é que qual que é a principal finalidade do marketing numa empresa? É tornar conhecido. Não, filho, volta aqui. Senta aí, Márcia, que nós vamos conversar de novo, né? A principal finalidade do marketing é fazer com que a empresa ela atinja um determinado resultado, lucro, enfim, seja qual for o resultado de posicionamento que tiver definido dentro dos parâmetros ideais, com o menor esforço possível, com esforço adequado, minimamente adequado. A Apple não faz uma caixa com design perfeito porque é para você sentir. Não, essa daí é uma história que o pessoal do marketing conta para vocês, inclusive, mas é porque ela gerou uma economia de produção ali. Então, é muito mais fácil eu ficar dando tiro de bazuca em formiga para tudo quanto é lado. Eu acho que agora o povo gosta de marca no tom pastel e letra cursiva, né? Eu acho que agora o povo gosta. Moda, Pois é, o degradê é a moda. Mas, gente, pega o teu negócio, olha de fora e fala assim, putz, o meu público, não importa quem for, ele tem 5 sentidos, certo? Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, porque isso faz parte da composição do ser humano. Então, o que é uma coisa inteligente de se pensar? Eu quero chegar aqui. Como é que eu exploro os 5 sentidos do meu público, ao invés de eu ter que ficar adivinhando, testando toda hora, porque meu público é meu público é da idade tal. Gente, é gente, né? Então eu vou pegar, eu vou criar uma ação
de continuidade, porque o marketing também é abrangência e recorrência, né? Assim, eu fiz agora, meu Deus, não deu certo. Calma, querido, né? O cérebro ele demora, às vezes, para assimilar uma informação. Então, eu vou fazer uma ação visual, que tem que casar com o olfato, né? Daí que é o marketing olfativo, que vai casar com isso. Beleza. Você fez isso, você vai investir uma vez a cada 10 anos. Agora, não, vamos ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Não, gente. Estrutura de branding é isso. Não, e marca muda pensar, também. Você né? falou do Mac, né? A única parte que eu não gostei foi que na atualização, agora os novos não acendem mais a maçã, né? A maçã não acende mais nos Não. novos notebooks. Não acende mais. Né? Então isso é muito triste. Então, Mas isso é pra você comprar a luminária, que eles vão lançar em algum momento da então vida. vai ter pra colocar ali. com Ó, eu de certeza. novo E dando pau. aconteceu de numa das versões do sistema operacional não ter o som de abertura. Mas foi exigido pelos consumidores que deveria voltar. E ele voltou reestilizado para os novos processadores, ou seja, como era uma tecnologia diferente, junto com aquela a som de vinheta de abertura, já teve elementos novos que chamavam para essa tecnologia nova dos novos processadores da Apple, né? Tá, agora eu quero saber na prática. Eu chego na agência de vocês, eu tenho uma empresa. Oi, Michelle, eu sou digital influencer e eu quero fazer um jingle, um spot. O que seria esse Sonic Brand? Qual a diferença de jingle, spot e como funciona a criação disso dentro da agência? Vocês chegam para o mano, mano, cria aí uma música. Não, como funciona isso? Cara, é muita conversa, né? Assim, porque é muita discussão a respeito de tudo, assim. Porque eu falo assim, né? Particularmente, meu processo criativo, eu falo para Michelle, cara, é 70 abas de navegador que estão abertas na minha cabeça que chega uma hora que tudo, juntou e, nossa. Então, assim, cara, é referência para tudo quanto é lá. Tanto, né, que eu falo assim, que eu tenho, sei lá, 1000 pensamentos por segundo, porque, a gente tá conversando aqui, aí tem uma palavra daqui que já junta uma música na minha cabeça, que daí tô cantando castelhana, daí de repente eu tô cantando Dimmu Borgir, sabe? Então, né, é muito aquilo assim, que junta tudo, só que daí eu vou falar, não, a Carol. Carol, então, todas essas referências que a gente tem aqui, eu preciso adaptar para a realidade da Carol, porque não adianta, né, falando de marca ali, beleza, quando o Instagram mudou pro degradê lá, né? Sim. Cara, daí tudo, não, agora todo mundo tem que fazer degradê. Não, cara, não é assim que funciona. Pô, imagina, vou colocar aqui o pod toca em degradê ali, não rola, né? É uma personalidade que tem atrás. É que a gente hoje, antes sim, as pessoas chegavam e falavam, né, eu quero tal coisa e tal. Hoje é muito raro. Porque elas entenderam que nós somos uma agência de posicionamento, né? Posicionamento para quê? Quando a gente pergunta, mas por que você está procurando a gente? Olha, porque eu tô com uma dificuldade assim, porque eu preciso vender mais. Vender mais quanto? Às vezes o cara não precisa vender mais, às vezes ele só precisa vender certo, né? Com aquela ideia do esforço. Porque aconteceu tal coisa e eu tô com muita reclamação de consumidor, assim, mas a reclamação é incomum, vamos resolver isso. E aí sim, né, é feito o que a gente chama de briefing, que nada mais é do que um catadão de informação, né? A gente não gosta muito dessa coisa de, o briefing, do brand. Não, é tipo, um catadão de informação. Na verdade, assim, acho que só mudam os nomes. É que nem nós, a gente fez nutrição primeiro, médico, você vai fazer uma consulta, uma anamnese. Exato. Então vocês vão conhecer a empresa, é um briefing. Só muda o nome, exatamente. Mas é captação de informação. É um catadão, entendeu? Juntar as informações. Tudo ali e tal, as referências da pessoa e tudo. E a gente faz até umas perguntas bem capciosas, às vezes, pra ver se a pessoa tem certeza daquilo que ela tá falando, né? Aí o Pacheco até ele me olha, assim, com aquela cara, tipo, se controla, psicóloga, né? Tipo, enfim. Não, mas e realmente, assim, às vezes, cara, teve várias conversas, desculpa. Os catadão lá, que a gente né? teve com pessoas, assim, que realmente, sabe que você vê que dá aquele, tipo, putz, cara. Tipo, não preciso de então, vocês! Então espera aí, deixa eu pensar melhor. Sabe, porque assim, às vezes a galera chega lá assim, não, cara, porque, eu quero aqui, 10, isso, quero 5 daquilo. Eu falei, pô, cara, tá na padaria, cara. Não, velho. A gente, sabe, nem ele não sabe o que é, porque daí tem lá, né,
guruzeira aí É do ótimo. mundo né? ali, né? Que não, porque ó, tem o método X, Y, Z, J. Tem alguém no YouTube fazendo? Fala, galera. Fala galera do canal, tô aqui hoje pra ensinar Convida o você a pessoal pra vender entrar no seu mais. canal. Falando nisso, se inscreva no nosso canal, clica lá, né, no sininho, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá like nos nossos vídeos, né? Deixa um comentário, né? Nos siga no Instagram, Pod Toca Musical. E é isso aí. Qual é o Instagram da agência, meninos e Matamos menina? o papo Menino e dele. menina. O Instagram é Ó, TDAH, cortei. ag.pachecomatsu. A gente tá falando do processo lá que às vezes a pessoa ela se liga, né? Daí Que ela não tá desistiu na de comprar 5 padaria. daquilo, 10 daquilo. Acontece com todo mundo isso, até com a gente. Exato. Mas você sabe o que é muito legal? O processo que acontece depois. Porque é assim, ó. Quando é criação de campanha, de marca, o Pacheco e eu, nós brincamos de Pink Cérebro, né? De um Aí, jeito ó. divertido. Por favor. E eu sou total pink, né? Que eu tenho que ser o alívio cômico. Exatamente, né? E daí, assim... Ele falou antes, professora Michele, né? Exato. Prof. Tem Mi. Gente, é que eu comecei cedo, não é porque eu sou velha, mas tem muita gente aqui que às vezes eu me arrependo de falar que eu dei aula. Mas eu dei aula, entendeu? É assim que a gente estraga, na sala de aula é assim que funciona, né? Mas vamos lá. O que acontece? A gente pega todas essas informações e aí eu vou pro meu racional, né? Então, eu entro com a expertise de comportamento do consumidor e neuromarketing, e o Pacheco entra com a expertise da parte de design mesmo, na questão funcionalidade, aplicação, né? E aí eu pego todos os estudos, alguns estudos a gente compra, a gente tem, né, não é uma parceria, a gente tem um convênio, enfim, algumas instituições de fora, porque o Brasil ele ainda não está desenvolvido para a questão de estudo comportamental, de neuromarketing, tão aprofundado como em outros países. Então, a gente compra alguns estudos de comportamento, né? Claro, entendendo as particularidades, né, de macro-região, de continente, enfim, as questões culturais. Adapta, faz uma análise de mercado, faz uma análise visual de concorrência, direta e indireta, entende como é que essa concorrência, por que é direta, por que é indireta, onde que se encontram como concorrência. E aí, pega tudo isso daí, eu chego assim, Pacheco. Pacheco, olha só. Esse cliente, ele disse isso, mas jogando aqui para a linguagem de marketing, né, a visão comportamental, ele está falando isso. Eu sempre faço o manifesto da marca, porque fica mais fácil, de um jeito poético, musical. É emocionante, cara, né? os manifestos que a Michelle realmente faz. Eu gosto quando a cliente chora, assim. Eu tenho uma veia, assim, eu queria ser autora de novela mexicana. Você não é a jornalista à toa, né, Michele? Michele Leonardo. Henrique Rodrigo. A gente faz isso na agência também. Ai, que ridículo, né? Pois é, mas a gente é bem sério até no trabalho. Aí, o que acontece, né? A gente pega tudo isso, aí o Pacheco, ele entende e tal, às vezes não. Daí ele pensa, meu Deus, a Michelle fumou esse negócio, sei lá o que ela fumou, né? Mas tá. Aí... Você me mandou a correria pra da empresária moderna, que a Michelle posta, inclusive. Tem empresária até... moderna. Você tem um podcast, não tem? Ai, sei lá, meio que deixei de lado agora, Mas ela né? tem, a vida da empresária moderna. Começou a ter muita... É muitas funções. Michelle é multi. Muito hater. Não, quando concorre, muita concorrência. Né? Ela deu uma segurada. Não, porque senão eu ia me convidar pra participar dos podcasts. Ah, entendi. entendeu? Não, aqui a gente chama apresentador, também não tem problema. Não, mas o meu podcast é assim, né? Eu pegava o microfone lá da agência, o celular e eu gravava, entendeu? Tipo, uma coisa, né, aleatória. E essa vida da empresária moderna, mãe, agência, Exato. marido, beach tênis Beach agora. tênis, gente, né? muito Porque eu sou beachzeira. atleta agora de beach tênis, né? Quando Não a gente tem joga música de junto é o beach time do tênis. marketing, entendeu? Hoje o marketing vai vencer, né? Às vezes não. Sim, o importante é a gente acreditar. É isso. Entendeu? Se E você acredita, funciona isso com seus Tem clientes lua de também, tem que cristal aí? acreditar. tem que acreditar, né? Eu já sei brilhar. Nossa, gente, foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema, Sim, eu que também. hoje é igreja, óbvio, Sim, né? Nós falamos disso no episódio anterior, nós Olha- falamos sobre olha- a igreja Ai, também. meu Olha que Deus. sensacional. Uma música que do nada eu toquei aqui trouxe muitas memórias afetivas para ti. Né? De que maneira que a música atrelada à comunicação e ao marketing pode trazer isso de benefício para os empresários?
Todos. Se você quer que a sua empresa, né? Todo mundo tem aquela frase assim, ai, pensar grande, pensar pequeno, é a mesma coisa. Uma ova, entendeu? Porque no meio do pensar grande e pensar pequeno, tem um monte dessas crenças limitantes, né? A síndrome do patinho feio. Putz, tá com uma baita de uma empresa, para não dizer outra coisa, aqui em Toledo, que é uma cidade que tem um potencial econômico incrível, de desenvolvimento mesmo, de galera que pensa, que sabe fazer a coisa acontecer, consertar o carro andando. Fala, não, mas é que tem a empresa lá em São Paulo, que, nossa, né? A gente passa muito isso, né? Ah, não, é porque uma agência de São Paulo me atende. Fala, filho, beleza, tá bom. Ah, quem que vocês atendem? Tá sabendo a realidade legal a daqui. gente atende o Brasil, a gente tem cliente dos Estados Unidos, a gente atende, Não, mas eu digo, tipo, uma agência né? de São Paulo atende Toledo, tá sabendo legal a realidade É, do local. Então, eu acho que quem tá vivendo... Tem né, isso também, tem tudo né? isso. E assim como a gente atende cliente dos Estados Unidos, no Rio Grande do Sul, Vivência, cliente experiência. no Brasil inteiro, exato. E faz Na parte, questão de né? franquias acontece realmente isso. Muito. Porque, né, franquias nacionais ali que a gente atende, cara, realmente tem coisas que não Regional. pode colocar ali do Rio Grande do Sul, né? Ah, beleza, você vai lá, faz um card nacional do Dia do Gaúcho lá. Aí, pô, chega lá o nordestino e fala, uai, cara, que... E outra coisa, Pacheco, até teve Ou tu vai fazer um brand em recentemente... cima de música gauchesca, né? Exato. Porque o cara veio do Rio Grande do Sul. Teve uma empresa... Ah, Eu ia falar isso. Muitos assuntos. Tem um case do Boticário, que foi um trabalho que a gente fez aqui, que era da Semana Farroupilha, em alusão à Semana Farroupilha, onde a gente fez basicamente um repente, né? E que o único elemento que remetia ao Boticário era a voz da locutora, que é a voz da marca, né? Que é o primeiro ponto assim que a gente busca pensando em som para empresas, é como é a voz da marca. Mas a gente está falando dessa questão do regionalismo, eu acho interessante colocar, porque Toledo, vocês devem estudar bastante essa questão, você já disse, do estudo comportamental da região e tal. Toledo é uma cidade muito tradicionalista. No entanto, você vai falar, você é fulano, mas é filho de quem? É irmão de quem? Aqui funciona assim. Então, isso é diferente. Eu falo por mim que morei em outros estados e outras culturas. Apesar de muitos serem, né, oriundos do sul. Porém, eu vejo que aqui é muito tradicional. Então, o Pacheco comentou a questão das franquias. Né? Até tem uma loja bem grande, uma rede que abriu aqui em Toledo, ano passado. E no começo foi um boom, assim, de marketing. Em todo lugar a gente via, até hoje a gente vê, mas você vai na loja e ela tá vazia. E ela tem um potencial gigante. Mas aí você vai ver, aí eu entro até na minha vibe de digital influencer, porque a gente tem um monte de influenciadores, né? Que assim, não, o influenciador é lá de Curitiba, é de São Paulo, é de... Então eu vejo que assim, não, as pessoas querem ver a Pessoas daqui. Né? região. Então tem muito isso, porque vocês estão vivendo o que a região precisa. Né? Vocês têm um cliente grande, que a gente sabe, que é concorrente do nosso patrocinador, então a gente não pode falar do nosso patrocinador, porque vai aparecer na tela, mas é concorrente, só pra gente deixar as pessoas curiosas, eu tenho que entrar lá na agência pra ver. Igual aquela tarde, né, E a voz vai ser distorcida. Mas eu acho que foi isso que o Pacheco quis colocar antes, que apesar deles terem uma publicidade nacional, às vezes até internacional, porque atende hoje, né, no mundo todo praticamente, né? Sim. Aí vem buscar uma agência de Toledo, por quê? Porque conhece a região, é tradicional e sabe o que o público está estudando esse público. Então, quando a gente fala da questão musical, e aí o Dealmo manja das notas, manja dos acordes, manja eu queria entender agora a parte que casa isso tudo. Você faz lá toda a parte teórica, digamos assim, da marca. Pacheco vai criar a parte criativa, prática. E que horas vocês chegam pro Dealmo, no caso? E agora? Vamos fazer a música. É assim, quando tem um manifesto, quando tem o aspecto visual, a gente fala, putz, né, isso... Geralmente quando é o Pacheco tá ouvindo Britney Spears, assim, é muito legal. Ou Backstreet Boys, por favor. Isso que é Pacheco? Pacheco, tá. Pacheco. Porque somos uma agência inclusiva, no caso. Pra nós, né, pros outros. Caramba, já vem tudo na cabeça. Né? Pacheco sabe a coreografia, Olha, já inclusive. teve insights já. Tinha que ter trazido um caderninho, você já ia anotando. No banheiro ele chega a nota tudo. Vou prender minha mão. E aí o Pacheco fala assim, cara, já pensou se isso movimentasse assim a marca?
vamos dar uma ligadinha pro mano, né? Vamos mandar um WhatsApp pro mano, aí aquele áudio, assim, podcast, né? Não, Oi, mano, daí tudo não bem? tem- Peraí que eu vou escrever um áudio aqui, ó. E daí começa o infinito, né? Mas você Porque, conversa com ele, ele cara, já começa, já, Nossa. ele Já. já começa... Cara, a teclado primeira ali. vez que eu vim aqui conversar com ele, cara, eu saí assim, né? Tipo, Uhum. nossa, cara, o mundo é diferente agora. Porque realmente a gente sabe ali, pô, cara, qualquer música que tu tocar ali vai buscar lá de 90 e poucos lá, 80 e poucos, uma referência. Mas o legal é que quando a gente... Porque assim, você cria muito, né? Vocês sabem exatamente disso. Parece que você começa a entrar num ostracismo, assim, né? Anota essa palavra é muito boa. Ostracismo é bom. Ostracismo. A gente Ela fica tem um competindo e perene, né? A gente compete palavras diferentes, né? Do nosso vocabulário, porque somos antigos, tradicionais. Aí... a gente fala assim, pô, tá na hora da gente começar a conversar com o mano. Aí a gente vê aqui, parece que dá uma despressurizada, assim. A gente fica aqui ocupando, enchendo o saco do mano. Só que nisso saem alguns projetos, né? Então, é tão interessante o efeito da música, o efeito sonoro na vida das pessoas, que você não precisa ter uma pauta. A pauta, ela acontece, porque a música, ela tá presente em tudo, né? Vocês que trabalham com música, vocês sabem disso. O silêncio é mortal. Parece que você tá vazio, parece que você não é ninguém, né? E para uma marca é vida. Uma marca sem música não existe. É só um elemento visual. E podemos falar de valores, assim, uma ideia, não? Existe- Depende bastante. Depende bastante, mas É. assim, Michele, custa 50 mil reais pra fazer um negócio desse? É que depende, né? Então, a gente não interfere no processo. O mano, ele vai pegar a proposta, o projeto, e aí vai depender muito de onde vai aplicar também, né, mano? Então, o início de uma marca, ela pode custar 2 mil reais e infinito, entendeu? Mas aí a gente também analisa essa questão de aplicabilidade de custo-benefício do cliente. Sim. Né? Agora, sim, já aconteceu. Tem empresa que vem, faz a marca, a gente fala assim, cara, nós vamos fazer. Mas nós vamos entregar 100%, mas essa empresa não vai durar. Sim. Porque essa pessoa, ela tá míope sobre o negócio dela. E daí, até tem uma loja que, inclusive, foi vendida e eles foram conversar com a gente, quando foram fazer, a gente falou, cara, né, não vai dar e tal. E, assim, ó, batata, não deu mesmo, entendeu? E até Não dá liga. o processo contrário. Digamos que a pessoa já chega aqui direto no mano e vamos fazer a música e tal. Mas sem uma marca, sem um estudo da marca, também não funciona, né? Não funciona porque todos os atributos musicais que a gente vai utilizar advém. Essa é muito boa, advém. Tô com o vocabulário. assim. Do material que eles trazem para mim, porque eles já fizeram um estudo da marca, entendeu? Já fizeram toda a seleção, já fizeram o catadão deles e aí só trazer para cá a gente passa uma peneira um pouco mais fina para entender um pouco mais sobre o que é e qual é o tipo de mensagem que a gente precisa colocar nas músicas e nos sons que a gente vai prover para essa galera que sejam cruciais para que a pessoa possa realmente identificar do que se trata. Todo mundo já abriu uma garrafinha de Coca-Cola, o barulhinho da tampa, toda aquela paleta sonora, os 7 sons, os 7 passos, desde a abertura da garrafa até o momento quando que a pessoa bebe, faz parte da paleta sonora da Coca-Cola. Eles traduziram a experiência de se beber um gole de Coca-Cola gelada, porque você ouve o gelo bater no copo, transferiram aquilo ali para o sonoro. E para aquilo ali virar um comando para o cérebro Eu até muito pedi antes pra rápido. ti a parte da nossa vinheta, que tem os trompetes. Isso. E os aí metais. você falou que tudo tem, que a gente fica, né? Se você viu a abertura do Pod Toca, a gente fica o dia inteiro. Pode tocar. Eu falo pro meu filho, né? Criança é uma coisa super verdadeira, graças a Deus. Ou não, será? Eu acho que sim. Mas é isso. Então, Depende aí da você tia. comentou o porquê desses instrumentos dentro da vinheta. Tudo tem um significado. Tudo tem um significado. E o significado, um dos maiores, aonde a gente busca bastante referência, são nos filmes.
E todos aqueles filmes medievais, quando que chegava a pessoa mais importante do reino, que ela ia se apresentar, ia começar a sua apresentação, ela era anunciada com clarins, com metais, né? Então, é dessa maneira que a gente buscou colocar, ou para enaltecer um herói, se a gente for analisar tanto da Marvel Mas quanto da... isso vem, acho que até dos estúdios, né? Antigamente a gente já pego com vinhetas e trilhas sonoras da Paramount Channel. Né? Os desenhos Exatamente. animados. Você não Desenhos tocou onde é animados. desenho Até o animado? Barbie T-shirt. É. Tem Spotify dentro dele, É, bacana Não, tem mesmo. o tempo inteiro. Mas até eu ia falar, tá, e aí tem toda essa criação dos acordes, da melodia, de não sei o quê. Mas aí o cara chega e fala assim, tá, mas eu queria alguém famoso da região para tocar. Eu quero que Rafa Meneghini coloque voz. Rafa, você como compositor, cantor, você também A gente já trabalhou junto, inclusive. cria? Já fizemos Já vários fizemos trabalhos já. Olha que legal. De jingle e tal. E assim, vem todo o processo que vocês estão falando. Você pega o cliente e vem com toda a ideia aqui, traz aqui, ou às vezes eu já tinha. Às vezes o que o próprio cliente está falando, né? Às vezes já vai aparecer ali na Mas na você já letra. compôs música para cliente? Já, jingle, a gente fez, em parceria, a gente fez algum. Letra, pá, cantor. Sim. Sim, tipo E assim, aí? muito comum. Eu faço isso Não é desde comum. que eu nasci, Carolina. Aí você tá me perguntando. Não, Carol. Estudei com você, Rafa Meneghini. Eu sei. Volte os episódios, você vai entender. Existem várias abordagens que você vai utilizar como técnicas para composição. Por exemplo, tem momentos onde eu vou partir de frequência de cores, que tem uma fórmula que a partir de elevar a frequência da cor em 40, a gente tem a harmonia dela em forma de som. Ou seja, para cada cor do arco-íris a gente tem uma nota musical. Tem isso, tem o lance da rapidez, da velocidade que a gente pretende implementar. Tem outra que muitas vezes ela não é musical, ela é apenas sonora. Por exemplo, o Netflix, parece que você sente que alguém está batendo na porta. E é o momento onde se desliga do mundo real para entrar no entretenimento. E várias técnicas a gente tem. Sons de ruído, tem brown noise, que é tá bastante na boca da galera agora, que é um ruído da natureza, que inclusive foi uma reportagem que a Michelle mandou para mim. É um ruído natural. Não, até daquela história do ACMR. O meu filho fica ouvindo aqueles negócios que fica falando assim, partindo do microfone. Vocês já ouviram? Ai, aquilo é agoniante, pelo amor de Deus. aquele Gente, povo mas comendo, tem gente nojo. que ama. Tem gente que ama. A gente ama mesmo. Tem pessoas que conseguem dormir colocando, mesmo com o ar-condicionado ligado. Isso aqui é sensacional. Ar-condicionado ligado e no YouTube rodando barulho do ventilador. Sim, conheço pessoas. Deixa eu falar, a minha filha no inverno... Tem que ter um barulho de ventilador. Não, porque Ou de desse, chuva. ligar o ar quente fica meio... Né? Daí eu, cara, coloquei a caixinha de som em cima do ar-condicionado. 5 horas barulho de ar-condicionado. Cara, e ela dorme. Sabe, ela tem que ter o barulho. Esses dias acabou a energia no prédio e você ligou. Cara, que sacanagem. Acabou a energia no prédio inteiro lá, né? Aí o que eu fiz? Peguei Calor, um calor. calor. Nossa, assim, intenso, né? Eu falei, pô, nono andar, não vou descer. Sedentarismo mandou um abraço, né? E coloquei a caixinha de som na janela, assim, né? O povo A olhando. galera abrindo, fechando a janela. Não, mas como tem luz ali? Minha maturidade não permite algumas coisas ainda, cara. A Tem quinta coisa que série, vem- quinta Mas série B. isso- É. E eu Vem desde- quero só eu preciso, porque pai. esse fato de você colocar o som do ar-condicionado e se concentrar nesse som, o som vai fazer a temperatura do seu corpo baixar. Mas é a história que eu ia falar, que desde o útero da mãe. É O ruído branco. Michelle tem, né? É. Olha, a coisa mais fofa desse mundo é o filho de Michelle. Entre no Instagram dela, que nós do Beat, nós somos apaixonados por Antônio. É, e puxou o pai dele, no caso. Ele é mamado, ele fica É lá o assistindo a fofinho, né? gente, Filhado bem do quietinho, ele é um Pacheco, é. querido. Ele só não tem barba ainda. É um amorzinho. E tem toda essa ideia de que a criança, quando ela tem as crises, aqueles 3 meses de adaptação, mamães entendem sobre isso, de colocar o som do útero para acalmar. Então isso já vem lá de Mas quando a antes Isis da gente, nasceu. né? Então esses sons fazem parte da nossa vida.
Conto aquela história? Da Isis? De quem? Não, aquela... Tá, eu vou contar a história. Conta a história. Existe uma tribo da África, que eu não me recordo muito bem qual é a tribo da África, que quando que eles têm a notícia de uma criança que foi concebida, eles percebem porque daí é filho de todo mundo da tribo. O pessoal da reza, os pajés e as pessoas que trabalham com o lado espiritual da tribo se reúnem num local onde que é sagrado para eles, e eles vão receber dos deuses a música daquela criança, entendeu? E a música daquela criança, assim que ela é aprendida por esses mentores, eles trazem isso para a tribo e ensinam toda a tribo a cantar aquela música para o momento da chegada da criança. E enquanto a mãe está gestando aquela criança, a tribo vai cantando aquela música como conexão espiritual para aquela criança. Aquela música é a música dela. No momento do parto, toda a tribo se reúne ao redor do lugar onde é que está sendo feito o parto, cantando aquela música até ouvir o choro da criança. E aí a festa continua apenas entonando aquela música. Nos aniversários daquela criança, todo aniversário aquela música vai ser tocada por todos. Se ela fez uma coisa legal, ou, por exemplo, cresceu, vai passar por uma cerimônia onde é que ele vai se tornar um mocinho, digamos assim, aquela música vai ser entonada de novo, e a cada momento importante da vida daquela pessoa, aquela reconexão com a raiz dela. Até nos momentos onde ela precisa ser exortada, ninguém toma esse partido. Ela apenas é colocada no centro da tribo e todo mundo canta aquilo lá como forma de reconexão daquela pessoa. E a última vez que aquela música é entonada é no funeral da pessoa. E o que é muito louco, né? Porque a gente tem uma música que marcou a nossa infância, mas a nossa voz é música para criança. Eu percebo toda vez... mas eu percebo, quando a Isis nasceu, né, eu sou madrinha da Isis e o Pacheco é padrinho do Antônio Vicente. E eu sempre ia visitar eles, eu não morava aqui, e eu ficava falando na barriga da Carol e tal. A Isis nasceu, ela saiu, né, do centro cirúrgico, lá na sala de parto, ela tava, tem até esse vídeo no meu Insta lá, chorando, Isis, é a Dinda, ela parou na hora, assim. Aí eu não aguentei, né, eu parei também e comecei a chorar, né, porque óbvio. Então... E o Antônio Vicente também. Quando ele tava na minha barriga lá, que eu vomitei 6 vezes no dia, assim, era uma coisa absurda, né? Mas era super, nossa, super engraçado. Super, o tempo inteiro. Mas eu conversava muito com ele, assim, o tempo inteiro. Conversava, cantava, né? Tanto é que hoje a gente conversa com ele, fala, filho e tal. Ele é super... Ele é muito tranquilo. Super, né? Tá sempre... de bom humor, vai lá, né? Pega vai no colo de todo mundo, dá risada, né? Mas ele tem uma sensibilidade desenvolvida. E eu acredito que é muito por causa da música, assim. Porque, por exemplo, se ele sente, aquela pessoa, ele não é muita energia assim, tem jeito que ele não vai de jeito nenhum, que fala, bonitinho, ele... né? A música, ela desenvolve uma habilidade, uma região cerebral, o humano sabe... falar sobre isso muito melhor do que ninguém aqui, né? Mas ela desenvolve uma habilidade e desenvolve a sensibilidade. Quando a gente se depara com algumas notícias preocupantes, né, que reverberam e que são complicadas e tudo mais, você está criando uma música dentro da cabeça da pessoa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque a gente está entoando, a gente está trazendo um tom para o mundo, né? Então, e isso tudo é marketing, né? Que faz parte do comportamento, que faz parte do dia a dia. Pois é, mais uma vez, mais um episódio. Não, a gente vai ter que fazer a segunda parte também. Agora, é fundamental isso aqui. Olha só, fazendo um link... dessa parte super fofa que a gente falou da audição das crianças, e você tinha falado também de a gente utilizar o marketing enquanto 5 sentidos. O primeiro perdi a palavra. Desculpa, te cortei. A primeira sensação, a primeira frequência que a gente consegue absorver e identificar ainda na barriga da nossa mãe é o ouvido. Ainda que o aparelho auditivo não esteja completamente formado,
com 14 semanas, se eu não estiver enganado, a pessoa já consegue interpretar os sons ao seu redor. De posse disso daí, a gente consegue perceber que o áudio ele é muito influenciador nas pessoas, por mais que elas não percebam, elas estão sim sendo influenciadas por aquilo que elas estão ouvindo. Muitas vezes a gente tem uma cena que a gente está vendo que ela é totalmente transfigurada a partir do áudio que a gente está ouvindo. Se eu colocar, por exemplo, o vídeo daquela cena do Exorcista, onde é que a menina Megan, né? Não lembro. Que ela gira a cabeça e aí faz aquele estardalhaço todo. Se eu tocar um negócio assim, ela vai virar uma comédia. Ou seja, o áudio tem o poder, sim, de modificar aquilo que você está vendo. É sensacional. Mano, e até a gente comentou isso esses dias, né? De amplificar também o pensamento ali. A gente até comentou, né? Você olha uma foto do Darth Vader e você pensa, não, é o Darth Vader. Pronto, acabou. Agora, você escuta aquela musiquinha do... Então você tem um leque de informações muito maior, Sim. porque você não vai pensar só naquela figura, você vai pensar no contexto da história inteira, sabe? Então... E a gente teria assunto para falar sobre isso, marketing, música, branding, jingle, spot, muitas informações aqui hoje, com Michele Matsu e Eric Pacheco, da Pacheco e Matsu, agora eu sei que você é Eric. Então é isso. Marcos De Almo, que também está nesse processo, é o coração da criação de um jingle. E se a sua empresa precisa de um up, precisa pegar mais, assim, quem sabe, uma música, uma nossa, assim, pode tocar, ficou legal, fala sério. Ficou super legal. A gente até cantou, quer dizer, pra ele já é comum isso daí. Mas faz parte. Né? Contrate as agências, ó. Rafa também tem agência. Adoro, cara. Fale da sua agência aí, Agência seu irmão. base, mas a gente vai falar em outra oportunidade. Vamos falar, mas é pra dizer que você também tem uma agência. Como assim Rafael Meneghini chamou outro? Porque Não, estávamos mas na falando verdade desse há lugar no assunto. espaço para todos. Mas Assim. com certeza. Por isso que a gente pode chamar outros apresentadores de podcast aqui também. Claro. Outros, né, músicos, pianistas, compositores. E vai ter muita E o gente... Felipe também é publicitário. É, Felipe também. Aê! Meu Deus, Carol, a gente tá cercado. Oh, Jornalista. puxa. Pois é. E é isso. Infelizmente, mais uma vez a gente tem que acabar esse episódio. Foi muito bacana. Muito obrigada. Obrigada. Tem que acabar no final. Não, se Deus quiser, eu acho que o próximo a gente tem que sentar nós pra fazer um... Ui, quem passou por aqui já? 5 episódios, foi A sensacional. Carol já tá no 100º já. Eu já, porque gente, foi Sei, tanta eu- informação, foi tanta gente legal e eu quase nem gosto de colegar, então tá tudo certo. Vamos encerrar esse episódio antes que acabem as baterias das nossas câmeras e o nosso cinegrafista, editor maravilhoso, Felipe. Dá outro alô aí, Felipe, atrás. Anjo Carol, desse pod Eu só toca. preciso mandar um beijo pra minha filha Isis. Ai, manda beijo, Antônio Isis, Vicente. a Dinda te ama Carol. também. Beijo, Carol. Beijo, Antônios. Isso aí, beijos pra todos, todas as pessoas Beijo. que assistem esse nosso podcast. Não esquece de se inscrever no nosso canal, seguir no Instagram e tudo mais, beleza? Até o próximo episódio. Pode tocar. Pode tocar.